bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos, esse é Matheus Braga, e hoje nós estamos trazendo novamente esse livretinho aqui do Magic, essa antologia de contos Origens, da Planeta de Agostini. Para a galera aí que, não viu nossa primeira review lá, depois vai lá, porque tá bem legal. É uma editora que traz uma proposta mais revista Recreio, Abril, Enciclopédia Barça, ou seja, Eles têm também, Rafa, miniaturas de, sei lá, de Marvel, da DC, de Senhor dos Anéis. Não sei se Senhor dos Anéis, mas tem algumas miniaturas lá que eles lançam nessa pegada coleção, né? Tipo, não sei se mensal ou se trimestral, sei lá como é que é. Então é bem famosinha no universo geek aí. sim, eu tinha antes da minha primeira mudança, é, eram uns bonequinhos, meio que uns Transformers, só que eles eram as letras do alfabeto. Então eu Uhum. tinha do A até o Z que abria umas perninhas, virava e Valeu. fazia uns negócios. Mas, no caso, tirando aqui a coisa, vamos focar mais na primeira página. E é interessante porque, como a gente já mostrou, esse livretinho aqui, ele tem diversas imagens bonitas, é algo assim, realmente para colecionador. Apesar de alguns não considerarem realmente canônico, mas todas as histórias que tem aqui, pelo menos até então onde eu li, elas não interferem na lore oficial dos personagens, mas trazem uma leve aprofundada. Então, se no caso você considerar como canônico, perfeito, caso não, é um aprofundamento interessante, caso você Ô, queira entrar. ô, Rafa, se você puder ajudar o público, eu sei que muita gente do mundo do universo geek e nerd sabe o que é lore, mas eu acho que tem muita gente que é só escritor, tá só, não tem ideia do que seja. Lore basicamente é a história, o background, a narrativa que conta sobre alguma coisa. É a, apesar de que tem umas pessoas que consideram que história e lore são basicamente a mesma coisa, só que normalmente lore a gente considera como a, a narrativa que antecede. No caso, normalmente a lore ela ajuda você a entender mais sobre aquilo que você está usufruindo. Então, não necessariamente no caso, eu nunca lembro se é prelúdio ou prefácio, Prelúdio, né? né? Mas não necessariamente é um, mas ajuda você a entender um pouco mais o cenário do ponto. Mas bora lá. Vamos ler aqui então a história do James Waite, o Quarto Pacto, aqui nesse livrito Contos de Magic Origins, volume 1. O presente do Homem-Corvo. Um homem morreu ali perto, perto demais, gastando seu último fôlego com um grito inarticulado que somente seu inimigo e Liliana Vess puderam ouvir. Liliana afastou-se o mais rápido que pôde do som, colocando o máximo possível de árvores retorcidas entre ela e o inimigo. Ela crescera caminhando pelas trilhas da floresta Cáligo e conhecia tão bem quanto qualquer pessoa. Certamente melhor do que qualquer um dos outros soldados que estavam lutando e morrendo sob seus galhos agora. Mesma noite se sentia em casa no bosque, com corujas e rouxinóis chamando pela sua suavemente entre os troncos escuros das árvores. Mas naquela noite a floresta não se tornara um campo de batalha, e os únicos chamados eram os gritos do que morriam e crocitar o áspero do corvo que disputava a carne dos mortos. Ela parou para ouvir, esforçando-se para discernir quaisquer som de perseguição ou alguma indicação de que fora descoberta. Nenhum soldado humano veio atrás dela. Disso ela tinha certeza. Havia apenas um corvo que pulava e revoava do galho em galho atrás dela, esperando por sua morte. Hoje não passaria, murmurou. Joso está contando comigo. Pensar em seu irmão sofrendo com uma febre delirante às portas da morte na mansão dos pais deles, apertou seu passo e logo os sons de batalha foram minguando atrás dela. Se ninguém mais tinha coragem de entrar na floresta e encontrar a raiz de Isis que curaria sua febre, então Liliana iria. Estou pronta, disse a ave, e vou curá-lo junto aos que me esmagar desses saqueadores. O corvo crocitou. Não ouse rir de mim. Ela se enganchou e pegou uma pedrinha para tirar da ave,
Mas quando ela ergueu sua cabeça, a árvore desapareceu. Em seu lugar estava um homem de feições escondidas nas sombras e no seu casaco encapuzado. Ainda assim, ela tirou a pedra e atingiu seu ombro de leve e caiu de volta no chão. Ela afastou seu capuz enquanto Liliana tentava puxar a faca que tinha embanhado em seu cinto. E ele era alto e tinha um ar nobre, com vestes negras e douradas que não mostravam sinais de ter passado por árvores ou galhos. Sua cabeça era coberta por cabelos brancos despenteados pelo capuz, mas as têmporas tinham cabelos negros que cobriam suas orelhas. Seus olhos, estranhamente dourados como bordado em suas vestes, tomaram sua atenção. Não estou aqui para ferir você, Liliana Vess, disse o homem. Você sabe meu nome, ela respondeu segurando sua adaga. Por algum motivo, isso não me inspira confiança. Ele ergueu suas mãos vazias. Seu pai é o nosso Lorde General, e é claro que conheço você. Você estava me seguindo? Como você, eu prefiro ficar na surdina do bosque do que acabar um cadáver decapitado ou arrastado pelos cavalos inimigos do seu pai, com minha pele cobrindo seus escudos e a minha caveira dançando entre as árvores. Enquanto ele falava, Liliana pensou ter ouvido cascos de cavalo em alguma distância. Eu tenho que ir, disse. Mas aonde você vai? A clareira, onde a raiz de Isis crescia? Ela faz uma cara de desprezo. Como você sabe? Espera, crescia? Você não soube? Queimaram a clareira. Os saqueadores? Suas bruxas de pele. Agora ele é um círculo de cinzas onde entoam os ritos e levavam mais soldados para lutar contra o seu pai. Não, disse Liliana. Enfim. Li uma única linha do próximo, só para que o diálogo realmente acontecesse, mas temos aí a nossa primeira página com a nossa linda Liliana Vess fazendo margem a florestas. Incrível, Ok. ela é linda pra caramba. Adoro. Iniciemos então, né, Rafa? Vamos lá, de cara, o título eu me desagrado um pouco, Rafa, não sei se você vai concordar comigo. E confesso que, na verdade, quando eu estava lendo o conto, eu tinha até me esquecido, quando você estava lendo aí em voz alta, eu tinha até me esquecido do título, mas ele já é um spoiler, né? Não, não, né? Porque assim, ela vem sendo perseguida ali pelo corvo, né? E em princípio ela dá a entender de que é só um corvo mesmo, ou o narrador dá a entender que é só um corvo que tá esperando ela morrer para poder atacar ela e tal, né? Mas na verdade, desde cara já tá explícito ali que é um homem, né? E sei, transmorfo, não sei como é que é na linguagem do médico aí, como é que seria essa classe, né, de ser. Mas, enfim, é um título que já me dá um spoiler, então acho que perde um pouco do poder, sabe? Tipo, de você fazer conexão, de você ver algo acontecendo, se surpreender. Você colocou o presente do Homem-Corvo, logo depois, no começo do trecho, já tem um corvo perseguindo, então você já fala, pô, é um Homem-Corvo, e logo depois ele já se transforma num homem. Então, assim, acho que é muito. Acho que ela poderia ter usado melhor desse artifício, do título, da surpresa, deixar arder mais um pouco, talvez, não sei, até você perceber que é dele que a gente se trata, né? Sim. E o bizarro é que, da mesma forma que diz aqui na página que o título do conto se chama O Quarto Pacto, essa primeira frase, né, o presente do Homem-Corvo, dá uma estragada num nível Eu que. tenho a sensação de que é um subtítulo, não, Rafa? Não sei. Então, é um subtítulo tão bosta que, assim, não faz sentido, entendeu? Por que estar aí, né? Porque. Não. Eu particularmente, sou muito adepto a títulos. O Matheus gosta de ficar, muitas vezes, me zoando quanto a isso, né? Puxando sempre o assunto, mas é uma verdade muito forte. Porque título, eu sinto que tem um pouco de. Tanto um quê de amadorismo, quanto a limitação da educação. Não tanto apenas no Brasil, porque essa história, esse cara que é o James White, eu acho que, pelo que eu estava vendo, ou ele é americano ou ele é inglês. Então, é uma educação de primeiro mundo, então até. Mas eu sinto que, da mesma forma que quando você aprende inglês na escola, é diferente de quando você aprende inglês num curso de inglês, que é diferente de quando você aprende inglês na vida, né? No caso, um intercâmbio ou uma imersão um pouco mais.
Eu sinto que quando você aprende literatura, no caso, redação, em escola, ela, por limitação de tempo, espaço, quantidade de pessoas, fica algo. Então, eu vejo assim que, ah, claro, o título. Título é o resumo da obra. Sim, numa dissertação. Eu acho que numa redação, no caso narrativa, existe tantos bilhões de outras técnicas para você imergir com um título decente que eu sinto que se perde essa experiência colocando uns títulos merda, ou até mesmo um subtítulo. Porque o Quarto Pacto, eu acho um título decente. Sim, Até então a gente não sabe, mas acaba a primeira página falando sobre bruxa, então cria aí um mistério, será que ela vai participar desse pacto ou não, para resgatar o irmão ou alguma coisa do gênero? Mas trazer a ideia do presente do Homem-Corvo já traz a ideia de que esse cara, ele é né, a protagonista, né, no caso aqui é a Liliana, mas mostra um grau de importância do cara que, assim, quebra qualquer expectativa. Qualquer promessa, se não for cumprida logo com o cara sendo o pilar do negócio, já se perde. justo. Bom, e aí, Rafa, logo no começo, né? Não sei se a gente pode dizer isso como primeira fase, né? Um homem morreu ali perto, perto demais, gastando seu último fôlego com um grito inarticulado que somente seu inimigo e Liliana Vess puderam ouvir. Aí, também me parece uma frase um pouco longa, acho que daria para quebrar ela de diversas formas a ponto de trazer aí curiosidade, impacto, e manter o que queria ser passado, né? Então, assim, me parece que o início ela deu algumas deslizadas, ele, né? Uhum. Algumas deslizadas, algumas vaciladas. É, e na sequência também me incomoda um pouco, e isso é algo que eu notei duas vezes aí no, no- no- nessa primeira página, que é o infodump, né? Que é vou parar para descrever tanto a Liniana ali, que ele para descrever, fala sobre o passado dela, né? Que ela conhece tudo, tal, não sei o quê, da floresta, e para descrever o cara também, depois que ele vira um homem, né? Então, é aquilo que a gente fala do infodump, né? Que a gente recomenda o show don't tell, né? De ao invés de você contar pro, pro seu leitor tudo que está vendo, tudo que está se passando ali na cena, mostrar, escrever tudo, né? Ao pé da letra mesmo, né? Deixa ir fluindo, deixa ir mostrando e usando essas coisas à medida que ela vai aparecendo. Eu acho que é mais interessante ainda, porque flui melhor a leitura, né? Você não para e fala assim, ó, peraí, agora surgiu esse ser, deixa eu te explicar como que ele é para você visualizar isso. Aí vai continuar narrando. Depois, opa, outra pausa, agora eu vou te explicar como é que é essa outra pessoa que apareceu. Isso dá meio que uma quebrada, né? Dá uma agarrada na hora que você tá lendo, né? Assim, ó, não é, vamos dizer, algo que te faça largar um livro, claro que não é isso que eu estou dizendo, só que naturalmente, às vezes inconscientemente, dá uma travada. Então a gente sugere o quê? Você vai citar alguma coisa, alguma característica do personagem, usa aquela característica, mostra ele usando aquela característica, sei lá, né, ou compara aquela característica com alguma outra coisa do cenário, para poder dar uma dinâmica maior e uma fluidez maior no texto, né, que é o que a gente chama de show don't tell. Sim. E até mesmo trabalhando tanto a fluidez que o Matheus trouxe aqui, porque o show do hotel quebrou a fluidez. A gente pensa que a fluidez, flow, pacing, o nome que você queira chamar, essa dinâmica narrativa, você percebe que ela é muito em looping. Ela começa, dá uma volta e continua, que eu acho que quebra bastante a imersão disso, porque quando a gente fez, no caso, o outro conto que falava sobre a origem do Jace, a primeira página era só um diálogo com o pai dele. Diálogo com o pai, diálogo com o pai, diálogo com o pai. Só que esse diálogo teve uma importância narrativa porque caracterizou família, caracterizou o personagem, caracterizou o world building, trouxe motivação do personagem no quê? Em como o pai falava, em como o Jace falava e como que era as referências. Então, apesar de ser uma primeira página, no caso 80% de diálogo, trouxe muito mais informação que uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito parágrafos
de descrição, que no caso a gente. O que representa tudo isso? Existe uma moça que tem poderes mágicos, está fugindo de alguém e está numa floresta. Beleza, tem uma relação com o pai, tem uma relação com o irmão, que também não é 100% perdido, tem um pouco de profundidade, mas daria muito bem para você colocar, por exemplo, na primeira página, no primeiro parágrafo, que é, Liliana fugia de um inimigo mais próximo que ela não imaginava, vírgula, seu pai. Já trouxe já, tipo assim, 1000 vezes mais ambientação, e se ainda quiser colocar mais informação, poderia falar Liliana fugia de um inimigo próximo, vírgula, seu pai, que não queria que salvasse o seu ente mais querido, vírgula, teu irmão. É basicamente eu resumi a primeira página inteira, simplesmente em 3, 4 linhas. Então eu acho que foi um. Tem coisas interessantes, como né, o crocitar áspero do corvo, algumas coisas, mas assim, são meio que coisas perdidas. É como se você tivesse ingredientes muito bons dentro de um sopão mal feito. Então a gente consegue encontrar aqui uma caracterizaçãozinha aqui, uma caracterizaçãozinha ali, uma motivaçãozinha aqui, uma descrição multissensorial ali. Só que é uma em 3 parágrafos, duas em 3 parágrafos. Então, isso complica um pouco a leitura. Quebra um pouco. Para não quebrar, para não falar só mal da primeira página, Rafa, eu acho que assim, ó, tem características positivas que a gente recomenda ter na primeira página que o autor colocou também, que é a caracterização de personagens, que é o gênero da história, a ambientação, né? Ele colocou aí também, colocou um pouco já do conflito também, do personagem, né? Então, assim, eu acho que tem, né, ele fez link, querendo ou não, com o título, então acho que tem alguns elementos interessantes que a gente recomenda ter na primeira página, sem entregar de forma de spoiler, né, que a gente diz, mas eu acho que tem esses acertos também, não é só pontos negativos, né? Me incomodou esse subtítulo, me incomodou um pouco essa primeira frase e me incomodou os infodumps, mas assim, de modo geral, não é que tá horrível a primeira página, é isso também, né? Tem seus pontos positivos, sim. Sim, e sim, para mim a primeira página, a primeira frase, se acabasse com, por exemplo, um homem morreu ali perto, perto demais, ponto. Mano, você já criou um Já gatilho de pronto. curiosidade Sim, incrível. justo. Incrível. Ah, não, eu quero mostrar um pouco mais do Dark. Ok, gastando o seu último fôlego com um grito. Eu acho que o que mais articulado que somente seu inimigo e Liliana Vess, metendo o nome composto da menina, o nome inteiro da menina, puderam ouvir. Não, entendeu? E já volta. Liliana afastou-se. Já tem de novo essa repetição desnecessária. Porque se o ponto de vista já está em cima dela porque ela e o inimigo puderam vir, ela se afastou, já traz remeter-se a isso. Então, Justo. eu sinto que tem um pouco do estilo americano, porque eles têm muito, eles não têm muito esse apego de, vamos não repetir. No caso, tem muitas vezes tem ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, é muito comum. Eu vi um vídeo recentemente de uma youtuber gringa criticando isso, falando que é muito comum ter ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, e ela depois deixou na descrição do vídeo uma tabela com uns 30 Bom, sinônimos que vai desde o mais polido até o mais trivial, que é basicamente o que a gente faz. a Ele gente faz disse, Brasil, né? ela falou, murmurou, e Uhum. várias outras coisas que remontam aquilo. Então, eu acho que esse ponto é interessante, porque quando você diz o nome, no caso, Matheus Braga, Rafael Campos, não é muito comum você citar o nome completo de alguém. Talvez na nobreza faz sentido, mas para o narrador utilizar o nome inteiro, eu acho, eu sinto uma estranheza nesse ponto. Então, muitas vezes quando ele coloca o nome inteiro, me quebra.
Talvez no momento como É, o cara se apresentou, ah, você é Liliana Vess, mostrando esse conhecimento, até ok. Mas o narrador dizendo eu já não gosto muito nesse ponto. E uma coisa que é bom e é ruim ao mesmo tempo, uma coisa que a gente já trouxe aqui, que uma das formas de você evitar o infodump é o que a gente chama de Watson e Sherlock, que é alguém que manja muito, para com alguém que não manja muito, aí esse Watson representa nós leitores que não sabemos e que a gente precisa saber. Então existe alguém que vai explicar. Só que o que acontece? O, o Sherlock Watson dessa história é ela com um pássaro. Então, assim, eu achei que o James conhece a técnica, só que executou de uma maneira meio mais ou menos, para não falar meio bosta. Né? Ah, não, mas é que pra quem conhece a Liliana sabe que isso e aquele outro. Tá, beleza, que ela é louca, todo mundo sabe. Que ela é uma necromante, todo mundo sabe. Isso aqui é a origem dela, por enquanto ela se torna necromante no final da história. Mas bater papo com um corvo, que ela tá sendo que ela está fugindo de alguém, correndo atrás de uma planta para salvar o irmão dela. É um senso de urgência gigantesco e ela para bater papo com o corvo com um infodump, entendeu? E que não, não precisava, né? não Poderia ser feito de precisava. outra forma. Aí você colocou, ele sabe, conhece a técnica, só aplicou ela talvez mal, né? Sim. E assim, tanto que até no diálogo final que mostra, ah, mas onde você vai? A clareira. Onde a raiz de Esses crescia? Como assim crescia? Esse diálogo, eu consigo relevar um pouco ele, porque ele até faz sentido, mas eu acho que ficou explícito demais e entregou muito rápido o primeiro obstáculo. Porque o primeiro obstáculo de o irmão está doente e eu tenho pouco tempo, ok. Meu pai não quer que eu faça isso, ok. E escalonou pra jogar fora todos os seus planos porque não existe mais essa planta. É um escalonamento que eu. Claro, beleza, Rafa, é um conto. Sim. Só que é um conto que tem muitas páginas. Tem muitas páginas, tem muitas. Poderia ter sido Muitas trabalhado elipses. mais ao longo do tempo, você disse. Sim, sim. Eu acho que dava para entregar um pouco mais, porque isso, esse trecho, entrega a motivação final do personagem. Então, se tivesse entregue um pouco mais devagar, no caso, ah, você vai atrás das tais ex, né? Ah, sim. E meio que tipo, já deixa claro de que o cara sabe alguma coisa, mas não quer falar, porque eu não vejo uma motivação o cara fazer o que ele fez, da maneira como ele fez. Hum. Então, É, achei meio a desejar um pouco aqui. isso é uma outra coisa que a gente sugere muito para quem está começando a escrever também, que é essa questão de você tentar se colocar no personagem. É ideal, o pessoal fala muito de você criar uma ficha do personagem antes, pra você saber como é que ele se comporta, né? O que que é maior medo, o que que é maior objetivo, o que que é tudo dele, para toda vez que você for fazer um diálogo, toda vez que for narrar o ponto de vista dele, alguma coisa nesse sentido, ele fazer coisas coerentes, né? Fazer coisas lógicas, né? Porque é muito estranho mesmo quando a gente pega alguma coisa e vê um comportamento bizarro, assim, a não ser que seja um bizarro proposital e você vá, né, cumprir essa promessa em algum momento. Aí, ok. Mas se é o caso, como o Rafa falou, li o conto e para mim não faz sentido ele já introduzir essa informação aqui de cara, né? Acaba dando essa decepção no leitor, né? De tipo, cara, por que né? Parece que o autor foi preguiçoso, vou colocar aquilo logo de cara aqui, não tem muita justificativa, vou fazer aqui só para porque eu tenho que passar essa informação, então vou colocar ela aqui de qualquer forma. Mas faz sentido o cara ter falado isso, né? Se não faz, soa estranho. Então procure sempre, na hora que estiver escrevendo do ponto de vista de um personagem, né, colocar-se no lugar dele e pensar o que ele faria nesse local. Né? Faz sentido isso que ele está falando? Essa é a dica, né, para evitar esse tipo de problema.
Sim, tanto que caso você, puta, eu não sei fazer esse tipo de ficha. Tem várias na internet, não é tão difícil, mas também não impede de você, por exemplo, falar assim, não, esse personagem é baseado no meu pai, na minha mãe. Então, Justo. tem gente que, no caso, eu tenho conhecidos que teve um momento de impasse, não sabia o que fazer, fez o personagem baseado na mãe e perguntou pra mãe. Falou assim, ô mãe, se tal coisa acontecesse, o que você faria? Ah, faria desse jeito. O que você. E tal coisa? Ah, desse jeito, tal coisa, desse jeito. E transpassou. Ou até mesmo, se você não quer fazer algo baseado na tua família, pega algum personagem que você conhece. Nossa, isso aqui é baseado, sei lá, no Luke Skywalker. Ah, ele é baseado no Darth Vader. Ah, ele é baseado no Thanos. Com isso, você consegue ter uma ação um pouco maior, porque você viu o personagem em diversas situações, ou minimamente, e você faz isso. Né? No caso, se você tem uma ficha de personagem, é um pouco mais simples, ou no caso, no estudo de arquétipos, eu acho que é interessante também a gente abordar esse ponto, você pode estudar os arquétipos literários, os arquétipos de Jung. Ah, no caso, se você gosta de psicologia, tem alguns arquétipos de personalidade, onde você pode ou se encaixar, ou encaixar algum ponto. Então, é interessante você colocar os pontos principais, que seria motivação do personagem, uma frase de background dele e algumas duas, três linhas de personalidade. Com isso você já tem já um básico interessante. E o mais importante, se você por acaso não consegue se colocar empaticamente e criar um personagem assim, coloque meio que as funções dele. A função desse personagem é tal, 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 tal. É apresentar a problemática, é ser o guia e ser o obstáculo 3. Ok. Faça ele cumprir esses três etapas da melhor maneira. Então, eu acho que tem diversas formas de se fazer. No caso, talvez até dando um pouco passando um pouco de pano aqui para essa galera. Edital é foda porque tem limites de palavras e tudo mais. Então a pessoa talvez tenha feito uma puta preparação e os caramba. Aí o concurso falou assim: ó, a história tá boa, só que arranca 2.000 palavras daí. Aí o cara arrancou e fez um infodump cabulosíssimo que cortou 3 páginas de história. Mas a obra final traz um pouco desse ponto. Então, é algo assim que, apesar da gente ter metido pau pra caramba em todos os pontos, mas isso remete até as dicas finais, mas você percebe que o James aqui, ele conhece da técnica. Conhece a ideia de pressão de personagem, problemática, já trouxe já motivação, já trouxe conflito, já trouxe isso e aquele outro. Só que o formato não foi tão bem degustável. É exatamente isso. É conhecer não adianta conhecer a técnica e não adianta só escrever bem. O ideal é que você consiga fazer uma união dos dois, né? É claro que a gente, nada é proibido, você pode escrever mal, pode escrever sem técnica e pode dar certo, sei lá, você vai ter um público que vai achar que vai satisfazer, mas a gente sugere aqui dicas para quem está começando, para tentar angariar mais leitores, né? Prender a atenção de quem estiver lendo seu texto. Então, essas são algumas das sugestões aí que às vezes a gente não lembra de ter abordado essa de personagens até então, né? Sim, é porque por enquanto as histórias que a gente abordou ou não focaram no personagem ou ambientaram eles minimamente. Não teve um que. Mas, de uma forma geral, já respondendo antes do Matheus, no caso, eu não viraria, porque eu achei que teve um ar muito amadorista aí no final. Só que no final, caso, eu acabei virando, sim, porque a Liliana para mim, é um dos Planeswalkers que eu mais adoro, tanto pela história dela, quanto a própria beleza, e eu acho ela incrível, linda pra caramba. Então, assim, eu não viraria pelo todos os fatores narrativos que a gente comentou, mas no caso, virarei. No caso, virei e vou virar outras aqui, porque é uma coletânea de 33 livros, então comprei Nossa. todas, lerei, Tem né? dois livros mesmo. Mas é isso. E aí, Matheus, você viraria ou não viraria? Rafa, eu tô, assim, ó, nos 50%, mas mais para menos, porque, assim, igual eu comentei, ele mostra que conhece a técnica, apresentou várias técnicas, apresentação de personagem, ambientação, cenário, conflito, ele colocou tudo ali, mas eu achei que ele colocou de uma forma meio mais ou menos, né? Achei que daria para fazer algo
mais bem trabalhado. Então, acho que por conta do estar mais para menos, eu vou ficar com o não viraria. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria, se você conhece a Liliana ou não conhece essa origem, ou essa possível origem dela. E, aproveitando, se você joga Magic, coloca aqui qual é a cor que você joga ou a cor que você jogava. E, obviamente, lembrando se você viraria ou não viraria. Para a galera inscritor, temos aqui sempre na descrição do vídeo um linkzinho para você mandar o seu conto, a sua primeira página, para a gente dar a nossa opinião sobre ele. Beleza? Então, bora ler!